Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus, glória a Deus. Mais um dia o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui para bendizer e engrandecer o nome dEle. Que o Senhor Jesus possa entrar na sua vida hoje, amados, permanecer. Que Ele possa entrar na tua casa, que Ele possa abençoar seu dia, tua família, no nome de Jesus Cristo, amém? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Reginaldo. Aleluia, glórias a Deus, amém? Bom dia a todos os irmãos e irmãs, todos que estão nos ouvindo neste momento, pastora Denise, que a graça, que a paz, a bondade, o favor de Deus, mais um dia venha se renovar sobre a tua vida, amém? A palavra do Senhor é clara em dizer que o Senhor ama aqueles que o amam e aqueles que o buscam de todo o coração o acharão. Espero que você, meu irmão, minha irmã, já tenha encontrado com o Senhor, tenha achado o Senhor e tenha provado e vede que o Senhor é bom, amém? O Senhor tem estado conosco em todos os momentos fáceis e difíceis da nossa vida. O apóstolo Paulo diz de um dia mau e que no dia mau, havendo nós feito tudo, nós devemos permanecer firmes, né, pastora? Por quê? Porque o que nos cabe fazer, devemos fazer a tempo e fora de tempo. Mas tem coisas inalcançáveis para o homem, que é difícil demasiadamente para nós e também impossíveis. Estas, as palavras do Senhor diz que para Deus nada é impossível. Então temos que ter fé, crer, orar, obedecer ao Senhor. Como nós temos falado por esse tempo aí, temos que orar, temos que perseverar na obediência, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aleluia. Amém? Esta manhã, quero, pastora, compartilhar conosco, nesta manhã e com os irmãos, uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, após o versículo de número 22 ao versículo 32, vai falar daquele momento onde Jesus ele anda sobre as águas. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Jesus ele tinha multiplicado os pães e os peixes e depois ele ficou ali para despedir da multidão. Então Jesus ordena que os seus discípulos atravessassem e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele iria e ficasse ali despedindo da multidão. A palavra do Senhor vai dizer então que a princípio os discípulos vão resistir. Por quê? Porque ele tinha um tempo atrás, ele tinha andado com Jesus e uma tempestade levantou e eles quase pereceram, aonde Jesus, estando no barco, dormia. Nessa passagem diz que Jesus estava ali na polpa dormindo e eles vão despertar Jesus. Nessa passagem, Jesus está ficando em terra, Jesus não está indo com ele. E o que vai acontecer? A palavra do Senhor diz então que Jesus ali fica despedindo, pastor, e os discípulos vão. Jesus despede toda a multidão, sobe para o monte para orar. E ele vê que os discípulos estão na metade do caminho, eles estão longe, a alguns estádios da terra, mas o vento era contrário a eles. Havia dificuldade, os discípulos estavam navegando, vento contrário, mas eles estavam ali insistindo para seguir a vontade do mestre, que era chegar do outro lado da margem, do outro lado. A palavra do Senhor diz então que Jesus ele permanece ali em oração. E a quarta vigília, Jesus ali vai ter, depois das 3 da manhã, provavelmente, quando Jesus, à tardezinha ali, como talvez não tinha virado o dia, era antes das 6, porque os judeus trabalham muito desse horário, né? As vigílias e a hora terceira, sexta e nona, na Bíblia encontramos isso, provavelmente não tinha passado das 6 ainda. E Jesus subiu para o monte e viu os discípulos. Quando era a quarta vigília, após as 3 da manhã, Jesus, pastor, vai ter com os discípulos. E assim como ele tinha visto antes, eles estavam no mesmo lugar, no mesma situação, eles tentando ir, o vento contrário, muita luta, muita dificuldade. O que eu quero trazer para nós esta manhã é que quando os discípulos vão ver Jesus, primeiramente eles têm por um fantasma, mas Jesus
nitidamente, imediatamente, Jesus não deixa o medo no coração deles. Jesus traz uma palavra que traz conforto e força ao coração deles, porque a palavra do Senhor nos diz, no verso 27, que imediatamente Jesus diz para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Havia um vento contrário, estava de noite, escuro, era de madrugada. Jesus andando sobre as águas, Jesus vem com a palavra que acalmou o coração deles. Imagina a situação, pastor. Eles estavam ali com o vento batendo, eles estavam nervosos, com medo, pavor estava ali naquele momento, porque eles eram pescadores. Então, naquele exato momento, eles estavam passando algo que jamais eles passaram, né? Imagino eu, por eles conhecer ali o local daquele rio ali. E de repente está vendo um vento forte, e eles então enfrentando aquela batalha. E de repente eles viram algo que eles nunca tinham visto: um homem andando sobre as águas. Na verdade, eles não viram um homem. O que eles viram de relance, eles tiveram por fantasma. Porque, tipo assim... Imagina o pânico que eles tiveram. Imagina ver, né, alguém andando e ali, lógico... Não era um lugar iluminado. Eles estavam no meio do mar. Escuro. Não tem poste, não tem lâmpada, não tem uma lanterna como hoje. Daqueles homens, quando viu, eles apavoraram, acharam que era fantasma. E Jesus já sabia o que estava acontecendo dentro do barco, o pensamento, o medo. Então Jesus logo se identificou, dizendo: ei, não temas, sou eu. E quando Jesus disse que sou eu, eles souberam imediato que era Jesus. Jesus falando, sou eu, ele acalmou o coração deles. Ele firmou os discípulos sobre ele. O que eu quero trazer para os irmãos aqui, pastora, é o seguinte: no meio da dificuldade, do medo, Jesus traz uma palavra: tem de bom ânimo. Sabe o que traz memória agora, pastor? Que quando surge o medo, o pavor do problema que a pessoa está passando, nos impedem de ver o sobrenatural de Jesus nas nossas vidas. Às vezes Deus está mostrando a solução, mas o pavor, o medo, nos impede de ver a solução ou o meio de contornar aquela situação. Então, o medo, amados irmãos, nos impede, às vezes até mesmo de prosseguir, pastor. Nos impedem de crer. E é necessário muitas vezes, Senhor, nos sacudir e dizer: ei, não temas, sou eu. Sou eu, Deus, que balança a figueira para vos despertar. Mas também sou eu, Deus, que não vos abandonei, e não sou eu, não tenho vos deixado. Então, que nesta manhã, o eu sou, quando Jesus pronunciou, possa quebrar, acabar com este medo, que esse pavor que muitos dos nossos irmãos está passando no dia de hoje. Amém? Então, certamente, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, Jesus... Ele diz então que Jesus fala para eles que sou eu. Então Jesus traz aquela calma. E em meio ainda àqueles ventos contrários, em meio àquele escuro, Jesus ele não entrou ainda dentro do barco. Então Pedro ali vai dizer: Senhor, és tu, manda-me ter contigo. E Jesus, ele concede e diz: vem. E Pedro, então, pastor, ele vai sair do barco em meio àquele vento, em meio à noite escura, e ele vai ter com o Senhor que estava sobre as águas. A mensagem desta manhã, que eu quero estar orando já com os irmãos, é o seguinte: às vezes sua vida está como os discípulos aquele dia, num barco, aonde você acha que está tudo escuro, aonde parece que o vento lhe é contrário, aonde parece que os ventos são tão fortes que vai virar sua vida, sua casa e que vai perecer, aonde parece que você está sozinho e que parece que o Senhor não está contigo, que parece que o Senhor lhe abandonou. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para você. Jesus é aquele que vem sobre o sobrenatural. Jesus ele não vem de uma forma natural, mas o Senhor se manifestará sobre tua casa, sobre a tua vida de forma sobrenatural. E a primeira coisa que o Senhor vai trazer para a sua vida, a palavra dele será: não temas, crê somente.
Ele vai firmar o seu coração na fé. Ele vai firmar a sua convicção que Ele é poderoso. Parece que o barco vai virar. Parece que o mar vai vencer. Parece que o vento, pastora, vai destruir. Mas o Senhor é aquele que vem para acalmar o vento, dar ordem ao mar e dizer: crê somente. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz então que Jesus não parou o vento, Jesus não parou o mar, mas quando Jesus chegou e falou para os discípulos: não temas, e os discípulos olharam, Pedro, em meio ao vento, em meio ao mar agitado, no meio da escuridão da noite, ele diz: mestre, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: vem. O que a palavra está dizendo é o seguinte: quando Jesus dizer para você: não temas, você vai ver: Senhor, então me ajuda. Jesus está dizendo: vem. Você será capaz de andar, você será capaz de ver claramente como vencer essa situação, porque esta vitória virá pelas mãos do Senhor. Então você vai sair deste barco, você vai conseguir ir ao encontro dele. Talvez até então, um momento, você não tenha conseguido firmar tua fé, não tenha conseguido, pastora, crer, mas Jesus vai dizer: não temas, e o seu coração recobrará a fé. Você vai novamente ser fortalecido no Senhor e na força do teu imenso poder. E Jesus vai te mostrar, aleluia, que Ele é poderoso para fazer você vencer, e a sua casa vencer, e a sua família vencer. Mas para isso, não temas. Para de olhar para a tempestade, para de olhar: pastor, mas o que eu faço? Continua. Ele deu uma palavra para você, persevera nela. Ele te deu uma direção, continua. Talvez o Senhor ainda não veio e não manifestou, então não desista. O vento é contrário, mas você consegue ir contra ele. Persevere na obediência, persevere na oração, aleluia, persevere crendo, persevere acreditando, porque a hora que você menos espera, o grande Senhor, o nosso Salvador, virá ao seu encontro, aleluia, e sobre as águas da tua vida repreenderá o vento, acalmará, aleluia, o mar da tempestade, da humilhação, da tristeza, da angústia, da depressão e da enfermidade, da dor. Jesus vai dar ordem e todo o mal vai cair, mas você vai andar sobre as águas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém. Vamos estar orando neste momento, buscando a face e a presença do Espírito Santo. Senhor Deus, Pai, neste momento, aleluia, juntamente com o teu Filho e com estes que estão nos ouvindo, vamos estar entrando em clamor, em intercessão, ó Pai, orando por este lar, por esta família que tem passado, ó Pai, por tantas situações complicadas, por situações difíceis, Pai. Ah, meu Senhor, que nesta manhã, Senhor, meu Deus, meu Pai, eles possam ver, Senhor, o teu manifestar. Ah, que eles possam ouvir: não temas, sou eu que falo contigo. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa manhã eles possam sentir a tua presença, que nesta manhã eles possam sentir, Senhor, as tuas mãos sobre a vida deles, que haja nessa manhã cura, que haja nessa manhã poder, virtude,